Graça e paz, meus irmãos. Aqui quem fala com você é sua irmã Cleia. Sejam bem-vindos ao canal Alerta Igreja. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu gostei. Meus irmãos, esse vídeo é de muita importância para o mundo cristão e para aqueles que estão atentos aos sinais da volta do Senhor Jesus. Eu estou aqui no site Guia-me, não conheci esse site, mas pesquisei a matéria e fui levado a esse site. Fala assim: judeus e cristãos se unem para preparar a novilha vermelha para o terceiro templo. A organização judaica de Boné Israel levou 5 bezerros vermelhos do Texas para Israel para criá-los e cumprir o mandamento. Judeus e cristãos se uniram para preparar a novilha vermelha para o terceiro templo em Jerusalém. A igreja Voice of Healing em Houston, no Texas, Estados Unidos, se uniu à organização judaica Boné Israel no esforço para restabelecer o mandamento bíblico na Terra Santa. Cristãos e judeus estávamos todos trabalhando para a mesma visão, com as mesmas esperanças, o que é notável, pois esse evento nunca poderia ter acontecido 10 anos atrás. O Senhor está nos reunindo para um propósito comum, declarou Michael Petro, pastor da Voice of Healing, em um evento que apresentou o projeto na semana passada. Irmãos, eu não conheço essa igreja, não conheço as pregações desse pastor, não vou aqui falar nenhum tipo de palavra em relação à igreja nem ao pastor. Não sei se é um pastor herético, não sei se é um pastor que prega a palavra de Deus com compromisso, com veracidade. Não conheço, pesquisei aqui na internet, né? Existe o canal da igreja dele no YouTube, tudo, pregações dele, porém ele fala tudo em inglês e não tem tradução. Então não sei, realmente estou conhecendo agora, mas eu estou focando na notícia que já alguns canais que eu costumo assistir, elas estão repassando essa notícia de que os judeus e alguns evangélicos estão se reunindo para os evangélicos estarem ajudando os judeus a trazer a novilha vermelha para Israel e tal, como você já vê. Então, irmãos, eu fiquei pensando sobre isso, porque há 5 anos atrás, irmãos, eu particularmente fiz um vídeo no meu canal que se encontra até hoje. Quem quiser descer aí, há 5 anos atrás eu fiz um vídeo aonde que foi uma mensagem que eu preguei, que eu coloquei no meu canal, que eu nunca tinha ouvido ninguém pregar, tá? Não estou dizendo que eu sou o último biscoito do pacote, eu tô querendo, ou esteja querendo me achar alguma coisa assim, mas até porque depois pesquisando eu vi que Deus não foi só para mim que Deus deu essa mensagem, deu para várias pessoas. Quando eu fiz, eu nunca tinha ouvido, né? O que me inspirou a fazer a mensagem foram as coisas que eu falei lá no vídeo, que tá lá. Eu não vou falar de novo aqui, porque senão esse vídeo aqui vai ficar muito grande. De que Israel tornaria a reconhecer o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, quando ele está chegando em Jerusalém, um pouquinho antes da sua entrada triunfal em Jerusalém, né? Que ele entra montado num jumentinho. A palavra do Senhor, ela fala assim, que ele olha para Jerusalém e chora. E ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas que a ti são enviados e apedreja, né, aqueles que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha faz com seus pintinhos e tu não quiseste. Aí ele fala assim:
Eu não lembro certinho a fala de Cristo, mas está lá na Bíblia. A vossa casa ficará deserta e vocês não me verão mais, até que digam, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Pelos motivos que eu coloquei lá no vídeo, eu fiz esse vídeo dizendo que eu via uma pequena nuvem, ou seja, eu via um nascer dessa nova figueira, né? Porque nós que somos cristãos, evangélicos, estudamos escatologias e que ouvimos a voz profética do Espírito Santo dentro da igreja, nós sempre aprendemos que chegaria um tempo, duas coisas a gente aprendemos durante todos os anos. Eu aprendi durante os meus anos de evangélica, que chegaria um tempo em que os judeus se arrependeriam e que também nós sabíamos que uma outra parte dos judeus ia adorar o quê? A besta, ia se levantar ali o falso profeta, aliás, né? Estudando bem escatologia, a gente sabe que é o falso profeta que vai se levantar em Israel. Jesus falou isso. Jesus também falou, eu vim em nome do Pai. Ele falou isso para os judeus também. Eu vim em nome do Pai e vós não me recebestes. Outro, porém, virá em seu próprio nome e a este vós recebereis. Então nós temos Jesus falando para ele está citando ali dois tipos de judeus, duas classes de pessoas, tanto a que o reconheceria, quanto a que seria enganada pelo falso profeta, porque Jesus é o profeta verdadeiro, o único que Deus enviou na terra. E se eles vão acreditar em alguém que vai vir pelo seu próprio nome, então esse que vai vir pelo próprio nome é o falso profeta. Então Jesus está falando, Israel, parte de Israel vai se arrepender, parte de Israel será enganada. Muito bem, irmãos. Focando nisso, eu fiz esse vídeo que está no meu canal. O título desse vídeo é O Evangelho de Jesus é maior do que o judaísmo. E hoje a gente vê que esse cumprimento ele está se aproximando. Tanto o cumprimento de judeus que estão começando a olhar para o cristianismo, para Cristo, quanto também aqueles que estão cada vez mais certos de que tem que se afastar do cristianismo. Então, o que está acontecendo? Eu vou falar alguma coisa aqui que é meio chata, assim, né, não é muito interessante, mas existe dois tipos de judeus em Israel. Existe judeu ortodoxo e existe judeus messiânicos, que são judeus convertidos e crê que Jesus é o Messias. Os ortodoxos são esses que provavelmente eles estão interessados em construir um templo onde eles voltem a fazer o sacrifício e, sendo assim, a gente entende que eles não receberam Jesus, porque quem recebeu Jesus sabe que Jesus é o Cordeiro, já foi sacrificado e que, portanto, não se precisa mais de sacrifício de animais. Tá, vamos parar por aí, porque esse assunto vai longe. Só que entre esses judeus, ou pelo menos a liderança que está agora em Israel, os rabinos que estão agora no meio ortodoxo, ou seja, que não reconhecem Cristo, eles estão sendo, eu não sei assim, né, o que realmente está acontecendo, o tempo dirá, mas eles estão sendo inclinados para olhar para os cristãos e estão sentindo uma aproximação com o cristianismo. Eles querem uma aproximação com o cristianismo. E aí está acontecendo essa grande misturança, né, gente? Eu assisti a um vídeo recentemente
aonde que um rabino que é brasileiro, mas acho que deve ter raiz judaica, portanto ele é um rabino, ele ensina, mas ele é um rabino, ele se denomina um rabino cristão, desses judeus que creem no Messias Yeshua, que Yeshua é o Messias. Só que ele fez um vídeo, né? Olha só a misturança que está acontecendo. Ele fez uma live com um dos maiores rabinos de Israel agora, do meio ortodoxo, falando que existe uma gama de cristãos, católicos, se eu não me engano, ele só citou católicos ali, que querem se converter ao judaísmo. E aí eu falei, meu Deus, que confusão é essa? Senhor, como isso? Eu sei que Israel vai reconhecer o Senhor Jesus, mas os crentes converteram ao judaísmo? Como assim, Senhor? Se Paulo, ele disse que nós já fomos enxertados na figueira, na videira, eu vou ver certinho depois aqui, que está o texto aqui em Romanos capítulo 11, verso 11. E nós fomos enxertados, né? E eu falei, mas como assim? Se nós já estamos enxertados, nós não precisamos. Uma que judaísmo, pelo que eu entendo até hoje, pelo que eu estudei até hoje, não se converte ao judaísmo. Judaísmo é para quem nasceu lá em Israel ou para quem é filho ou tem algum parente de sangue. Não é como o cristianismo, né? E aí, irmãos, eu sei, irmãos, eu entendo que o inferno, ele é astuto. O inferno, ele trabalha. Então, se o inimigo, ele percebe o agir de Deus, o mover das peças que estão se movendo para a volta do Senhor Jesus, as coisas estão se cumprindo, meus irmãos, de uma maneira tão tremenda que eu até parei de fazer vídeos para o meu canal, porque, irmãos, quando eu penso de fazer um vídeo sobre uma coisa, acontece outra maior e outra maior e outra maior e a gente fica ali como que pasmado diante de tão grandioso que é a palavra do Senhor e como ela está se cumprindo de uma maneira fiel e verdadeira nesse mundo. Meus irmãos, então, irmãos, eu decidi vir aqui para a Bíblia e eu encontrei coisas maravilhosas aqui na palavra de Deus em respeito ao cristianismo, em respeito aos judeus, a Israel. Livro de Romanos, capítulo 11, verso 11, fala assim: Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Isso é o que Paulo começa falando aqui nesse trecho. A palavra emulação, essa parte aqui, emulação, Paulo está dizendo o seguinte, que isso veio para provocar um certo ciúmes em Israel. Uma vontade de querer fazer igual ou parecido, né? Deus é tão perfeito, irmãos, que ele criou isso. Deus deixou Israel lá na birra. Pegou a igreja, vamos dizer, sabe aquele pai que tem 2 filhinhos? Que ele pega um no colo e o outro já fica ali, não, aí já vem pro colinho do papai e também fala, eu também quero. Aquele ciúme, né? Então foi isso que Deus fez. Ele deixou Israel ali na sua rebeldia e a igreja começou a seguir um caso de amor com Deus e com Cristo.
E isso, segundo o apóstolo Paulo, causaria em Israel um certo ciúme. E é o que é, meus. Se você for ver, alguns deles sentem ciúmes, porque nós usamos a Torá o tempo todo. Nós contamos a história de Israel. E eles olham e falam, mas como assim esses cristãos estão pelo mundo inteiro contando a nossa história e nós não estamos? Então isso é uma coisa boa, é uma coisa benigna que Deus criou. Esse ciúme sadio entre o cristianismo e o judaísmo. Seguindo o que Paulo falou, ele fala assim: e a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. E se a sua queda é a riqueza do mundo, ou seja, Paulo, ele está dando uma orientação aqui como que nós cristãos devemos ver o povo de Israel, o povo judeu, porque convosco falo, gentios, Paulo está falando conosco, que enquanto for apóstolo dos gentios, o exalto o meu ministério, para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne e salvar alguns deles. Ou seja, Paulo está vivendo num caminho, ele diz esse caminho é maravilhoso, e com isso alguns ficam com ciúmes e falam, eu também quero esse caminho. Não é assim que nós cristãos vivemos? A gente muitas vezes não precisa nem ficar pregando para as pessoas, falando, chacoalhando as pessoas. A gente só precisa ser feliz. A gente só precisa ser testemunha de Cristo. E as pessoas vão ver a luz de Cristo brilhando em nós e vão o quê? Seguir o mesmo caminho. Alguns até por inveja, mas vão a Cristo. Aprendem a palavra e são limpos pela palavra do Senhor. 15. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, fosse enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, pois se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz é ti. Ou seja, esses ramos que foram cortados, Paulo está falando que nós não devemos nos gloriar diante deles. Porque Paulo aqui ele fala que nós, os gentios, não somos ramos da verdadeira oliveira, nós somos jambuzeiros enxertados. Aí eu vou continuar porque eu não posso terminar sem antes eu ler tudo que Paulo falou. No 19, dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo benignidade. Se permaneceres,
na sua benignidade. De outra maneira também tu serás cortados. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. E aqui Paulo vai falar, né? Se Deus enxertou os ramos do jambuzeiro, que somos nós, que não somos ramos originais da oliveira, se Deus foi poderoso para enxertar os gentios na salvação, para ele não vai ter dificuldade nenhuma pegar aqueles galhos que foram quebrados, que é o povo de Israel, e enxertar na oliveira, não vai ter problema nenhum, né? Porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza, por quê? Porque jambuzeiro e oliveira são árvores diferentes. Contra a natureza, enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Aleluia, Santo Deus! Glórias a Deus, irmãos. Eu estou fazendo esse vídeo aqui, irmãos, porque uma grande palavra do Senhor está para se cumprir. Nós temos uma gama de cristãos que se acham melhores do que o povo de Israel. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não te ensoberbeças sobre os galhos que foram cortados. Porque mesmo sendo galhos cortados, eles são galhos naturais da verdadeira oliveira. Tu és um galho de jambuzeiro que contra a natureza, mas pelo poder de Deus, foste enxertado na oliveira. E se Deus foi poderoso para enxertar, agora eu vou falar num português mais claro. Se Deus foi poderoso para nos enxertar na bênção do povo de Israel, nós que éramos os gentios, o povo a qual Deus falava para Israel, não se misture com esse povo, mas se pelo poder do sangue de Cristo, ele conseguiu pegar esse povo gentil, esse povo que não era o povo da promessa, e conseguiu enxertar na oliveira, quanto mais para ele pegar os verdadeiros israelitas que se apostataram e trazer de volta. Não vai custar nada para ele. Paulo, aqui, esse texto, ele tira toda dúvida, toda religiosidade. Porque, meus irmãos, os judeus, em parte, eles têm essa antipatia com o cristianismo devido a falsas vertentes do cristianismo. Por exemplo, a Igreja Católica, com a sua imagem, usando aquela imagem de Cristo no cetro do seu líder católico, perseguiu e matou muitos judeus. 70 anos depois da ascensão de Cristo, eles começaram a perseguir os judeus, dizendo que era em nome de Cristo. Alguns deles, algumas cruzadas aí, católicas, começaram a perseguir e matar os cristãos em nome de Cristo, como se Jesus tivesse partido com algum tipo de mágoa contra Israel. Quem estuda a Bíblia sabe muito bem que Jesus, quando ele volta, ele ressuscita dentre os mortos, ele passa ainda um período com seus apóstolos, com seus discípulos, e ele fala para eles, vocês idem ao mundo pregar o evangelho, mas ele fala primeiro para o judeu. Então, Jesus, ele em nenhum momento, ele não amaldiçoou Israel. Uma coisa que uma vertente do judaísmo aí ensinou, que Jesus, ao amaldiçoar a figueira, ele estava amaldiçoando Israel. Não estava. Jesus jamais amaldiçoaria Israel. O que pesou sobre Israel foi a sua própria dureza de coração. Porque quando o Senhor Jesus estava para ser crucificado, Pilatos, que era romano,
ficou com medo de tocar em Jesus. A esposa de Pilatos, ela falou, eu não vejo, eu sonhei com esse justo a noite inteira e sofri por causa dele. E Pilatos disse, eu não vejo maldade nesse homem, então se vocês querem que eu mate, que para eles, tanto eles tratavam Israel como um povo inferior, então para eles não queriam nem saber do problema dos judeus. Isso é problema de vocês, ele é rei de vocês querem que mate? Vou matar, mas eu vou lavar as minhas mãos. Só que os que ali estavam disseram, a Bíblia relata, Pilatos diz, eu não quero ter a culpa do sangue dele. Lavou as mãos e os judeus que ali estavam, ou pelo menos alguns, né, que ali estavam, eles falaram o quê? Que caia sobre nós o sangue deles. Então não foi Deus, não foi Jesus que amaldiçoou Israel, mas sim a dureza de coração de Israel. Se você é judeu, você sabe que quando o profeta Balaão foi convidado a amaldiçoar o povo de Israel, ele tentou, mas não conseguiu, porque o Espírito que abençoou Israel jamais amaldiçoaria. E nem muito menos Jesus Cristo, o Verbo de Deus, encarnado, o Cordeiro Imaculado, amaldiçoaria a Israel. Mas o que falaram o que Balaão, que era um profeta corrompido, falou para os inimigos de Israel? Existe uma maneira de amaldiçoá-los. E qual é essa maneira? Eu não posso amaldiçoar, mas eles mesmos podem estarem amaldiçoados, fazendo com que eles se casem com mulheres que não é para eles se casarem, ou seja, fazendo eles desobedecerem a Deus. E é somente dessa maneira que Satanás toca na vida daqueles que Deus chama. É quando nós caímos na desobediência, aí o diabo vem com a sua garra, né? Que ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ou seja, buscando o momento que a gente se volta contra Deus e começa a desobedecer a Deus, aí ele nos ataca. Então, aquele judeu que diz que Jesus amaldiçoou a Israel, naquela passagem que Jesus, que ele amaldiçoou uma figueira porque buscou um fruto nela e não encontrou, aquilo não tem nada a ver com amaldiçoar Israel. Aquilo ali, entendo eu, pelo Espírito de Deus, que é algo que Deus está falando que aqueles que estão nele precisa dar fruto. O próprio Salmo número 1 fala, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e que dá o seu fruto na estação própria. Então nós temos uma estação de dar fruto. E se nós não dermos fruto nessa estação, nós não estamos de acordo com a vontade do Senhor Jesus. Foi isso que eu entendo ali. Mas voltando. Deus, ele nunca incitou o ódio do cristão, verdadeiro cristão, contra Israel. Mas as falsas vertentes do cristianismo, como a Igreja Católica, por exemplo, sim, eles incitaram. Por quê? Porque a Igreja Católica, na verdade, já era há mais de 1000 anos atrás e até hoje, um povo que almeja, eles almejam, como que eu vou usar a palavra? Eles almejam usurpar o que Israel significa para Deus e para o mundo. Por quê? Porque eles almejam a glória de Israel. Vocês entenderam? Israel tem uma glória, a igreja tem uma glória. Só que existe uma vertente satânica, diabólica. Isso não é uma pessoa, gente, é um espírito. Tanto é que faz mais de 1000 anos que a Igreja Católica é assim. Eles querem, você vê que eles
Os líderes católicos, eles têm muito mais amizade com muçulmanos, com terrorista, do que com cristão, do que com judeu. E aqui você vê que Deus, o apóstolo Paulo, está deixando muito claro que não existe. Paulo aqui está falando, irmão, não te glorie contra os galhos cortados, porque tu és sustentado pela raiz desses galhos. Se Israel cai, isso é uma verdade, gente. Se o povo de Israel é destruído, automaticamente o cristianismo é destruído. E por isso nunca será destruído Israel. Eu digo destruído assim, gente, entraria em incredulidade, cairia no descrédito da humanidade. E a Igreja Católica faz exatamente isso, eles se gloriam contra Israel. Existiu uma época atrás em que o líder católicos chamavam os judeus de raça malvada que mataram a Cristo. Até aí, sei lá, né, irmãos? Não vamos ser aqui tão radical. Algumas pessoas pensavam, eles mataram Jesus, porque eles fizeram isso. Dá uma certa raiva. Mas quando nós estudamos a Bíblia, irmãos, nós entendemos que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, e principalmente, nós não devemos matar ninguém. O próprio Senhor Jesus, quando foi preso pelo soldado, e o apóstolo Pedro saca da sua espada e corta a orelha do soldado, Jesus vai lá e cola de volta. E diz para Pedro assim, mete a tua espada na bainha. Então ali Jesus já está falando, eu não estou nesse projeto de violência contra os judeus. E Jesus fala para Pedro assim, se eu quisesse rogar ao Pai, ele enviaria mais de 12 legiões de anjos para me salvar. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, pare de ficar tentando me defender, porque eu não sou indefeso. Jesus apenas estava com a sua infinita sabedoria, deixando as coisas acontecer de forma natural. Deixa eles me rejeitar. Porque o que veio para eles e eles vão jogar vai abranger uma imensidão de pessoas jamais imaginado, aleluias, que somos nós. Nós somos a igreja, irmãos. Sabe aquela mulher que entra desesperada na casa do fariseu e beija os pés de Jesus com muita gratidão, com choro, e unge os pés de Cristo. Essa é a verdadeira igreja. A igreja que estava cotada para a morte, para a condenação, éramos nós. Aleluias! E o Senhor olha para aquele homem que julga Jesus e diz, se ele fosse profeta, ele saberia quem é que está tocando nele. E ele diz, olha aqui, se um deve 50 dinheiros, o outro deve 500 e ambos são perdoados, quem mais vai amar? E aquele fariseu diz, eu acho que é aquele que teve um perdão maior. E o Senhor diz para ele, julgaste bem, eu entrei na tua casa e tu não lavaste os meus pés, tu não me ungiste, tu não me deste um ósculo, tu não me saudaste, mas essa que tinha muitos pecados, ela não cessa, aleluia, de beijar os meus pés. Irmãos, esses somos nós. Nós beijamos os pés do nosso Salvador. Nós choramos de gratidão porque nós sabemos que o laço se quebrou e nós escapamos. Israel ali, Jesus ali, ele estava diante de um fariseu e ele estava ali entendendo. Quando ele fala quem mais é perdoado, mais ama. Muitas das vezes as pessoas, irmãos, não amam Jesus com toda a paixão que deveria amar, porque julgam-se a si mesmas como justas.
acham que são justas pelas suas obras. Pessoas que nunca tiveram desvio na sua conduta, muitas das vezes. Eu nunca entrei num boteco, eu nunca passei a noite numa balada, eu nunca dormi fora da minha casa, eu nunca tive outro homem que não fosse meu marido, eu nunca tive outra mulher que não fosse a minha esposa. E por isso eles não são tão gratos a Jesus, porque eles acham que Jesus não fez tanto assim por eles, não. Mas aquele que era que nem eu, que só Jesus sabe de onde ele me tirou, ele se prostra aos pés de Jesus, porque ele fala: Senhor, grande foi o perdão que o Senhor me deu. Irmão, essa é a posição da igreja. Gratidão. Essa é a nossa posição diante do Senhor. E o Senhor, Ele nunca nos incitou a intriga contra Israel. Israel continuou na sua dureza de coração. Hoje, nasceu uma nova figueira ou oliveira. É o novo Israel. Faz o quê? 75 anos, 76 anos que o povo de Israel voltou para a sua terra. Se você não sabe disso, procure assistir vídeos e saber que o povo de Israel, quando Jesus falou, a vossa casa ficará deserta, irmãos, o deserto de Jesus foi só 1900 anos, viu? Por aí. Israel volta para a sua terra, mas agora um novo Israel. Um Israel que olha para o Cristo, o Jesus, o Yeshua, que não é mais aquele Yeshua que eles crucificaram, porque para eles, aquele Yeshua, para aquela geração, estava crucificando o filho de José e Maria, que se declarou Deus. Mas hoje eles sabem o tamanho do nome de Jesus. E aí eles sabem que não pode ser ignorado. Judeus sofreram e sofrem algo chamado antissemitismo. Existe um ódio, uma perseguição contra os judeus. Aliás, existe uma perseguição no mundo contra tudo que é de Deus. Não vamos querer ser os bambambam e achar que só nós somos de Deus. Israel também é. Eu vou ainda acabar de ler o que o apóstolo Paulo escreveu aqui. E eu tô falando isso aqui, irmão, porque eu falo para vocês que eu conheço crente que se acha melhor do que judeu, do que assim como alguns judeus vão perecer e ser enganados, nós também vamos ser. Tem muito crente aí, irmão, que eu vou falar para você, está andando de mão dadinha com Satanás, mesmo sendo evangélico. Não vou entrar nesses méritos aqui, porque eu trago boas novas para vocês nesse vídeo. Eu sei que o diabo ele vai querer enganar Israel novamente, porque o diabo ele é assim, ele tenta derrubar. Se ele não consegue derrubar, ele derruba. Se ele não consegue derrubar com ataques diretos, ele derruba pela soberba, pela altivez. Ele coloca vaidade, orgulho, autoadoração. Então, o que acontece? Existe esses rabinos aí, existe essa gama que estão começando a se voltar para Jesus, mas já existe alguns dizendo assim, não, olha, os cristãos estão querendo vir para cá. Isso daí já não. Nós vamos receber eles da maneira que eles são, da maneira que nós somos. Eles são a oliveira, nós somos os jambuzeiros enxertados. Eles são galhos que estão cortados por causa da dureza do coração. Mas aqui Paulo falou assim, também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Ou seja, se eles não permanecerem nessa dureza do coração, eles vão ser enxertados novamente. E tem crente que parece que não quer. Ele não quer aproximação com Israel, ele não quer que Israel se aproxime de nós. Não entendi essa. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar.
Tá entendendo? Eu tô lendo aqui o versículo 23 de Romanos capítulo 11. Se Deus enxertou jambuzeiro, por que não vai enxertar os verdadeiros galhos da oliveira? Porque se tu fostes cortado do natural jambuzeiro, essa que eu já li. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Mais uma vez, Paulo diz que nós temos que dar graças a Deus pelo endurecimento do coração dos judeus, dos israelitas, porque foi através disso que aquilo que era para ser deles ricocheteou em nós. E aí no 26 fala assim, e assim todo o Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Bom, é um pouco difícil de decifrar tudo que Paulo está falando aqui, mas a gente entende que essa inimizade, ela ia dar um fruto bom futuramente, né? A inimizade que foi instaurada ali entre Israel e o cristianismo. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, né? Olha que Paulo sempre vai falando que a dureza de Israel foi que ricocheteou a graça em nós. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada, ou seja, eles nos abençoaram com a dureza dele, nós vamos abençoar eles de volta, nós vamos amar o povo de Israel. E não é em vão, né, irmãos, que todo cristão ama Israel. E eles vão receber isso, e eles estão carentes disso, irmão, porque em parte Israel é nosso irmão, sabe por quê? Porque eles se parecem com a gente na questão da perseguição, do ódio. Judeus, irmãos, não podem viver no mundo como qualquer outro povo. Eles são perseguidos e odiados. Quando eles vivem em algum lugar, eles procuram não mostrar, né, os seus gorrinhos ali, suas coisas, porque eles são um único povo perseguido. O único povo que é odiado por ser daquele país. Vocês estão entendendo? E a igreja é perseguida também. Nós somos companheiros em aflição com o povo judeu, porque nós também somos vistos. As pessoas olham para nós e falam, essa aí é crente. Uns saudam, mas outros cospem. Então, nisso nós temos semelhança com o povo de Israel. A perseguição e o DNA de Deus em nós e neles. Primeiro neles. Isso Jesus deixou muito claro. Primeiro neles. Depois em nós. E, meus irmãos, eu tinha... vou continuar lendo aqui, peraí, porque esse texto ele é muito maravilhoso. Assim também... Bom, peraí. Assim também estes agora foram desobedientes, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, a misericórdia para a minha vida, eu, Cleia, a irmã Cleia, que hoje estou aqui, para a glória de Deus, lavada e remida no sangue de Cristo, mas que outrora pratiquei coisas que me condenariam ao inferno. E eu sou aquela mulher que lava os pés de Jesus com as lágrimas de gratidão.
porque muito me foi perdoado, porque o laço se quebrou e eu escapei para a glória de Deus, e você também, em nome de Jesus. Então era isso que eu queria passar nesse vídeo. A palavra de Deus está se cumprindo? Sim. O Espírito Santo está trabalhando? Sim. O inferno também está trabalhando. Vai tentar confundir tudo. Parte do povo que der ouvido à voz do Espírito Santo de Deus vai ouvir a voz de Deus e vai vir para o lado certo. E a outra parte, como sempre, vai ficar para ser destruída. O que Deus falou para Moisés lá? Quando o povo se rebelou, Moisés fala assim, aqueles que é de Deus fica do lado de cá. E quem não for, fica do lado de lá. E quem ficou do lado de lá, o que aconteceu? Foi destruído. Então, vamos ser prudentes, irmão. Para com esse negócio de querer se achar. Para com esse espírito de romano, de catolicismo, de querer achar. Eu falo que catolicismo, eles tentam usurpar a posição de Israel, porque você vê que eles se vestem, né, as vestiduras deles, assim, se parece até com as vestiduras que Deus falou para os seus esqueci agora o nome, gente, que Arão era do tabernáculo. Eu esqueci o nome. Bom, depois, se alguém lembrar, coloca no comentário. Foge as palavras, às vezes, quando a gente está querendo falar. Mas eles vestem aquelas roupas, aqueles gorrinhos, aquilo tudo. Isso é típico da inveja, gente. Você vê que todo o invejoso, ele imita você e ao mesmo tempo ele quer te destruir. Porque todo invejoso, ele sempre quer o quê? O que o diabo queria fazer no céu? Tomar o lugar de Deus. O invejoso, ele quer tomar sempre o seu lugar. O invejoso, ele quer sempre, ele veste a tua roupa, ele calça o teu sapato, ele quer teu filho, ele quer teu marido, ele quer tua posição, ele quer tudo teu. E ele quer te eliminar, ele quer destruir você para tomar a tua posição. Então a Igreja Católica, ela tem isso. Eles, não só eles, viu, gente? É que tem tantas outras igrejas, que eu não vou citar aqui, mas que também tem esse espírito de usurpação. Eles querem tomar as coisas de Israel, né? Fazem aquelas coisas para se parecer judeu e ao mesmo tempo eles amaldiçoam Israel. Eles não gostam de Israel, então eu não entendo isso, né? Querem tomar a posição, querem tomar o lugar, querem a adoração do povo. Eles são loucos por adoração, por ter essa honra, né? Então, meus irmãos, a boa nova desse vídeo. Mais uma palavra de Deus está se cumprindo e muito mais coisa está se cumprindo e eu vou fazer mais vídeo para falar para vocês sobre outras coisas maravilhosas, firmes, grandes, que o Senhor Jesus está cumprindo nessa terra. Amém, meus irmãos? Que a paz do Senhor Jesus fique no lar e no coração de cada um de vocês.